Foi a adoração, hoje o culto de missões, altar de Páscoa. A gente está dando início em nome de Jesus. Aleluia. O ministério chamados para adorar. Salve a igreja com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
oferta de Páscoa por missões vai para o Fundo de Evangelismo Mundial. As ofertas de Páscoa e gratidão, que lá em novembro, essas duas ofertas nós recolhemos para o Fundo de Evangelismo Mundial. Mas hoje nós vamos recolher as ofertas de Páscoa. E esse fundo ele é arrecadado e destinado a fortalecer 4 pilares principais, que são missões, que apoia a missionários em campo, mantém as estruturas de envio e ministérios regionais, discipulados, focado em implantar novas igrejas e capacitar pastores e líderes, compaixão, sustentando infraestrutura para os ministérios nazarenos de compaixão, para servir ao redor do mundo, educação, apoio aos seminários, universidades, centro de formação para milhares de estudantes, além de ajudar no desenvolvimento de recursos educacionais. Então, as nossas ofertas vão para esse fim, para missões, discipulado, compaixão e educação. As ofertas de Páscoa, que vamos recolher hoje, vai para o escritório, deixar claro que é para o escritório, o tesoureiro geral. As ofertas de missões não ficam aqui na igreja. Como o próprio nome diz, culto de missões, oferta de missões. Então, vai para a missão. Essas ofertas não vão ficar aqui conosco, vai para o tesoureiro geral. Amém? Amém. Que possamos estar ofertando, com amor, para esse trabalho maravilhoso que a Igreja do Nazareno faz ao redor do mundo. Que possamos também fazer a nossa parte, orando por eles e ofertando também. Amém? Vamos orar neste momento, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nesta noite reunidos na tua casa, para juntos louvar e adorar o teu santo e glorioso nome. Pai Santo e querido, obrigada, Pai, porque estamos de pé, porque estamos podendo falar, andar. Obrigada por essa dádiva que o Senhor tem dado a cada um de nós, ó Pai. Sabemos, Deus, que somos falhos, mas o Senhor é fiel para com cada um de nós. O Senhor sabe que nós somos falhos, mas mesmo assim, o Senhor continua sendo fiel em todo o tempo, nos perdoando em todo o tempo. Obrigada, Senhor, pela tua grande e maravilhosa misericórdia. Pai Santo e querido, vai ao encontro dos irmãos que ainda não chegaram, que o Senhor possa trazê-los em segurança. Aqueles, meu Deus, que estão indecisos, se veem ou não na tua casa, que o Espírito Santo possa estar visitando eles neste momento, e que eles possam tomar a decisão certa de vir à casa do Senhor para cultuarmos juntos, para aprendermos juntos, para louvarmos juntos, ó Pai, porque a tua palavra diz que temos que congregar, temos que estar unidos, temos que estar juntos, ó Deus. Então, que o Senhor possa estar visitando cada um deles neste momento e que o Senhor possa trazê-los em segurança. Senhor, abençoa tudo que vai ser feito aqui nesta noite, que o Senhor esteja usando cada um dos teus vasos que vai estar aqui à frente, ó Deus, que o Senhor esteja derramando da tua unção sobre cada um deles, que o Senhor esteja falando poderosamente aos nossos corações. O Senhor sabe do que nós estamos necessitando ouvir nesta noite. Então, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir para encher o nosso ego, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Que possamos sair daqui transformados, que possamos sair daqui cheios da tua unção, que possamos sair daqui, Senhor, regozijados, ó Deus, na presença do Senhor. Pai Santo e querido, obrigada por todas as coisas, ó Pai. Eu entrego, Pai, este culto maravilhoso em tuas mãos. E já te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com santa paz do Senhor. Amém? Amém. Bom, acredito que uma boa parte está no culto de Páscoa. Então nós vamos reapresentar a peça que a JTN fez da Páscoa. Certo? Então, que vocês prestem atenção novamente e permitam que o Senhor fale com vocês através da nossa ministração.
em seu infinito amor, enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para trazer salvação à humanidade. Jesus andava entre o povo, curando os enfermos, acolhendo os pobres e anunciando o amor de Deus. Mas muitos não compreendiam sua missão e começaram a persegui-lo. Na noite antes de sua morte, Jesus reuniu-se com seus discípulos para a última ceia. A graça é Pai, meus irmãos. Nesta noite, estaremos celebrando aqui nossa ceia, mas antes de começarmos a nossa comemoração, tenho um recado a dizer a vós, que em verdade eu vos digo, e nesta noite um de vós irá me trair. Tu dizes, mas em verdade eu digo, que aquele que molhar o pão no meu vinho será o culpado da minha traição. Então vamos cear. Assim, pegamos o pão e vamos estar celebrando, porque esse é o meu corpo, é o pão que representa o meu corpo. E toda vez que comermos, fazer isso em memória de mim. Vamos, irmão. Semelhantemente, peguemos nossos cálices. Aqui está o vinho, que representa o meu sangue. Toda vez que beberes, fazer isso em memória de mim. Bebamos o vinho. Aquilo que tem que fazer, apressa-te. Judas Iscariotes, um dos discípulos, já havia combinado com os soldados a entregar Jesus. Oi, Judas. Tudo bem? Paz. E com um beijo na testa, no meio da noite, ele apontou quem era o mestre. Jesus foi preso, mesmo sendo inocente. Jesus foi levado diante das autoridades. Foi acusado injustamente, humilhado, condenado, mesmo sem ter cometido crime algum. Disse-lhes Pilato: Você não quer falar comigo? Lembre-se que eu tenho autoridade tanto de soltá-lo, tanto de crucificá-lo. E Jesus responde: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. O povo influenciado gritava: Crucifica-o! 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 Pilatos reconheceu a inocência de Jesus, mas cedeu à pressão do povo e permitiu a crucificação. E assim, Pilatos lava suas mãos e disse: Recaia sobre vós o peso dessa morte. Mesmo podendo fugir, ele se entregou por amor. O maior exemplo de amor que já existiu foi o de Jesus Cristo por nós. A Bíblia nos mostra que ele não foi obrigado a ir para a cruz. Ele escolheu sofrer, escolheu ser humilhado, escolheu carregar dores que não eram dele, eram nossas. Tudo isso por amor. Em João 15,13 diz: Não há amor maior do que este, dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E foi exatamente isso que Jesus fez. Mesmo sabendo de tudo que iria enfrentar, ele não desistiu. Ele olhou para mim e para você e decidiu que valia a pena. Carregando uma pesada cruz, Jesus caminhou pelas ruas, sofrendo, caindo e sendo maltratado. Mesmo em dor, ele olhava para o povo com amor e perdoava todos aqueles que o feriam. Cada passo era dor, mas também era amor
toda a humanidade. No alto do monte, chamado Calvário, Jesus foi pregado na cruz. Ali estava o Filho de Deus, sofrendo por mim e por você. E entre dores e sofrimentos, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E após horas de agonia, Jesus entrega sua esposa. O céu escureceu e um grande silêncio tomou conta de tudo. Mas a história não termina na dor. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. O túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. Ele venceu a morte e trouxe esperança, vida e salvação para todos. A cruz não foi o fim, foi o começo, a prova do maior amor que o mundo já viu. E até hoje, Jesus vive, e seu amor continua transformando vidas. Aleluia. Ele vive. Então, que fique essa reflexão para vocês, que Jesus, ele escolheu, ele decidiu que valia a pena sofrer e carregar o peso de dores e pecados, né, que não eram dele. Jesus nasceu perfeito, mas ele veio já sabendo de tudo que ele teria que enfrentar por amor a nós. Então, quando vocês se questionarem sobre qualquer coisa na vida de vocês, qualquer coisa, olhem para o alvo, que é Cristo, entendam que Jesus ele sentiu e soube que a gente valeria a pena. Mesmo que você ache que você não vale a pena, que você não tem um valor, Jesus ele não diz isso. Porque qual seria a lógica de morrer por alguém na cruz que não tem um valor e não é importante para ele, né? Então, mesmo antes da gente ser gerado, ele já conhecia a gente, ele já sabia quem a gente ia ser, qual profissão a gente ia seguir. E ele morreu por nós, ele nos ama e ele está de braços abertos para receber a gente, independente do que a gente fez ou tem feito. Ele só quer que a gente se arrependa de todo o coração e siga a ele, que escolha servir a Cristo de coração, de verdade. E é só, não é difícil, é só você chamar ele para conversar, se abrir, e ele está disponível, ele quer ter um relacionamento com você. E é só você se permitir, né? Permitir que ele tenha um encontro contigo, que é o que ele quer. E é o que a gente precisa. Você pode até achar que não, que está bem assim, né? Muitas pessoas lá fora podem até achar isso, mas não é. A gente não é nada sem Deus. E por mais que você seja feliz, uma hora ou outra você vai cair, você vai entender que tudo que você está vivendo é momentâneo e é vazio. Então só Jesus pode preencher o vazio que está dentro de nós. Amém? Sim. A JMI agradece a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, que é digno de honra e glória. Amém? Vamos para o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos alegrar os dias aqui essa noite. Nós vamos dar o nosso melhor, Senhor, aleluia.
te servir, Senhor. Sim, meu Deus. Aleluia. Nos dá força, Senhor. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Em meio a luta, eu não estou só, sigo aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas
toda timidez caia por terra, em nome de Jesus. Amém? O perfeito louvor sai da boca das criancinhas. E o Senhor recebe, aleluia. Pode vir todas as crianças para nós. Carole, venha, venha, tia. Chega todas as crianças aqui. Vem, Carole. Amém? 10, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Como, pois, invocarão aquele em quem não creiam? E como creiam aquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Essa palavra vem nos lembrar que possamos levar a palavra do Senhor de todo lugar que estiver. Ela chega por meio de vozes, a vidas que estão dispostas a ir falar do amor de Deus. Viver esse amor é falar e viver, testemunhar que Deus transforma. A missão segue viva porque ainda tem gente disposta a anunciar. Glória a Deus. Nós somos a missão no ir e vir em cada lugar que estiver. Que façamos a palavra de Deus a ser pregada com nossas atitudes, em cada gesto nosso, muitas das vezes até calado, que possamos fazer a diferença. As pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus querem ver em nós esse amor. E como filhos de Deus que somos, em cada um de nós possamos levar o Evangelho na nossa cidade, que é onde habitamos. E aquele que sentir de Deus o chamado de ser enviado para outro lugar, que se prepare em Deus e vá. E por isso serve as ofertas de missões, como já foi falado aqui hoje, né? A missão para quem está longe da sua cidade é fazer a obra de Deus. Mas não podemos esquecer que a missão começa do nosso lar, da nossa casa. A palavra nos diz em Efésios que a palavra começa de casa, como Deus deixou que os maridos amem suas esposas, como Cristo amou e deu sua vida por ela. As esposas, sim, respeitando o seu marido, e os filhos honrando seus pais e obedecendo e cuidando deles. Então, se possamos fazer assim desde o começo, fica melhor, né? Porque não adianta a gente pregar a palavra se a gente não começa de casa fazendo o que tem que ser feito. Em 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um dê conforme o que resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então não é com tristeza nem com pesar, é dar com alegria. E dar com alegria, irmãos, é ser grato por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. O Senhor nos deu a vida, nos pôs de pé, nos leva, nos traz todos os dias quando a gente vai. Então Deus nos dá tantas coisas que possamos ser gratos naquilo que Ele nos manda fazer, né? Deus nos trouxe aqui, gratidão é isso. E eu quero agradecer ao Senhor por estar na presença dEle, por minha casa servir a Ele todos os dias. Amém? E possamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero dizer que eu sou muito grata a Ti, meu Pai, porque acordei neste dia por a Tua permissão. E passei o dia, meu Pai, conforme a Tua vontade, bem, de pé. Louvado seja o Teu nome. E à noite, meu Pai, aqui estou para agradecer o Teu nome mais uma vez. Pai, eu quero te apresentar cada irmão que aqui nessa noite está, que veio louvar e bendizer o Teu nome. Aquele que precisa, meu Pai, de uma bênção mais especial, que o Senhor possa, com a Tua vontade, assim dar. Senhor, aquele que tiver com a porta fechada de emprego, que o Senhor possa abrir. Senhor, aquele que está com alguma enfermidade, que o Senhor possa curar. Espírito Santo de Deus, e aquele que estiver, meu Pai, ansioso com alguma coisa, que o Senhor possa confortar o seu coração. Eu quero te pedir também, meu Pai, para aquelas famílias que perderam os seus entes queridos, de alguma forma, meu Pai, que só o Senhor sabe o que eles estão passando, porque perda nunca é bom, mas tragicamente eu acredito que seja pior. Espírito Santo, que o Senhor possa assim estar com eles, meu Pai, dando o conforto necessário. E eu quero te agradecer, meu Pai, mais uma vez por estar na Tua casa, de pé, na Tua presença. Amém. Amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar louvando a Deus que Ele merece. Amém. Que saudade da Tua presença.
O mais importante era aquele momento, só eu e o Senhor. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Era assim, ficou uma vida. O mais importante era aquele momento, só eu e o Senhor. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei, só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei, só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço que nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei, só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei, só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Amém. Assim eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Poderoso, meu Senhor. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Peço que todos fiquem de pé e estendam suas mãos. Oremos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado, Senhor, por todos aqui presentes, Senhor. Neste momento, Senhor, eu oro pelo pregador para que o Senhor venha abençoar a família dele e tudo que venha sair da boca dele, Senhor, seja aquilo que Tu queres para nós, não o que a gente quer. Que a gente venha escutar, Senhor, com atenção, que a gente não desvie o olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente vibre nossos olhos para Ti, Senhor. Que a gente venha estar ciente, Senhor, de tudo que sai da boca dele. Vem de Ti, que a gente venha prestar atenção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero saudar a igreja com a graça e com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Mais um culto para louvarmos e engrandecer o nome do nosso Deus, nosso maravilhoso Pai e nosso Salvador Jesus. Quero desde já convidá-los vocês a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 17. Nós vamos ler uns 4 versículos. Eu vou saltear aqui, eu vou dizendo o que vou ler, que vai até o versículo 25, mais 26, 17. Você depois pode ficar com ela aberta nesse texto. Vamos falar alguma coisa sobre esta mensagem. Mateus 26, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Você que está em casa também pode abrir a Bíblia e nos seguir também, acompanhando essa lição. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: onde queres que façamos o preparativo para comer a Páscoa? Versículo 20 agora. Chegada a tarde, ele se assentou à mesa com os 12. E versículo 26 diz assim: enquanto comia, tomou o pão, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, é o meu corpo. E o 27 diz assim: e tomando o cálice, deu graça e disse: bebei todos. Podeis assentar, amados irmãos. Louvado seja Deus. Nós estamos falando de um tempo e de um culto que hoje é especialmente de missões de Páscoa. Já foi falado aqui sobre missões, para que serve este culto e para que serve a colaboração dos irmãos. Já foi falado, eu não vou falar sobre isso. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre a Páscoa, apesar de eu já ter pregado sobre Páscoa há um mês atrás, ou menos de um mês, a última pregação foi sobre Páscoa. Eu quero falar de novo sobre a Páscoa, falando sobre por que a Páscoa e o que é ela, por que nós comemoramos esse dia de Páscoa, ou culto de missões baseado em Páscoa. Nós sabemos, amados irmãos, que Páscoa, ela foi originada há um tempo bastante distante, acredito eu, pela ocorrência, por volta de baseadamente uns 4.000 anos atrás. De Jesus para cá tem 2 e alguns, 2.000 e alguns, mas para lá mais 2.000 mais ou menos. Então, mais ou menos há 4.000 anos atrás, iniciou-se a Páscoa. Tudo ocorreu lá no Gênesis 12, lá de Êxodo 12, na época em que o povo de Israel estava cativo ali lá naquele lugar chamado Egito. E eles eram escravos. O povo estava sofrendo. Por que sofria? Porque há muito tempo atrás o povo de Deus era abençoado, era próspero, servia a Deus, temia a Deus. Mas o que aconteceu? Quando José vai para o Egito e ele se torna governador lá, a história ele é muito sofrida, que ele é vendido, sofre, mas
ele se torna governador e ele conquista, né, podemos dizer assim, o império. Ele se torna um homem de grande talento ali. E o povo de Israel está passando por uma crise de fome que durou 7 anos. E eles são levados para o Egito. E lá eles começam a viver, trabalhar, enriquecer e outras coisas que acontecem lá, e ele vai vivendo. Mas algo acontece nesse período. A Bíblia diz que eles passam 400 anos lá no Egito. 400 anos é muito tempo. E com o passar do tempo, esse povo esqueceu dos mandamentos que Deus tinha dado. Esqueceu de servir a Deus. Esqueceu, vamos dizer, de ir à igreja. Esqueceu de orar. Esquecer de ir à igreja ainda. Mas esquecer de orar, de falar com o papai. Esquecer de ler a Bíblia, os mandamentos. A Bíblia, Deus nos disse que ela foi deixada para nós, sabe por quê? Porque era um alimento espiritual. E essas coisas foram se esquecendo. Aí, em vez de ir para a igreja, eles iam para outros lugares. E aí, por diante, eles, em vez de se prostrar diante de Deus, eles faziam imagem. E se prostravam. E faziam sacrifícios. E assim por diante. E o povo vai se distanciando de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E quanto mais o homem comete o pecado, mais distante Deus vai ficando. Quanto mais aproxima do pecado, mais regride, mais se distancia de Deus. Seria um passo para o pecado, 2 passos distanciando de Deus. Mais um passo para o pecado, mais 2 de Deus. E aí imagine, com uma quantidade imensa de pecado, quanto distante estavam de Deus esse povo. Mas nesse povo, no meio deles, tinha alguns ainda que lembravam de Deus e clamaram. E Deus prometeu, com a sua aliança a Abraão, a Isaac e a Jacó, que haveria de mandar um libertador para o povo dele, o povo de Israel, o povo prometido, desde o começo, o povo da aliança de Abraão. Deus prometeu que o libertador viria. Nesse período surge Moisés. Deus prometeu, através dele, libertar o povo do cativeiro. E tudo começou ali, no dia em que as pragas estavam concluindo, era a 10ª praga no Egito, era a matança dos primogênitos, a 10ª praga. Aconteceu algo para o povo de Israel ser liberto, não passar por aquela mesma situação, porque as demais pragas atingiram todo o Egito, mas o povo de Israel não. Nesse último, Deus muda a forma de fazer. No demais não, Deus protegia. As 10 pragas não atingiu o Egito, ou não atingiu Israel, o povo, mas o Egito atingiu. Mas na 10ª, o que ocorria lá podia ocorrer cá, com algo é necessário fazer. E nesse período, Deus usou a obediência do homem. Se o homem entendesse, cresce e fizesse o sacrifício, haveria de haver a remissão do pecado. Amados, sem sacrifício não há remissão de pecados. Coloque essa frase no coração e na mente de cada um de vocês. Para que haja remissão do pecado meu, eu preciso fazer sacrifício. Não de todo, mas sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Amém. E sacrifício de obediência. Esses 3 sacrifícios agradam o coração de Deus. Então, amados irmãos, o sacrifício foi necessário. Deus disse ao povo o que não disse na 9ª praga anterior. Na 9ª praga Deus não falou nada com Israel, simplesmente cobria com a sua proteção e não fez nada. Caía do Egito fogo, caía pedra, caía fogo do céu e acontecia, a escuridão atingia lá, mas cá não. O fogo lá não acendia, cá acendia. Água virada sangue lá, aqui na onde eles estavam, a água saía limpia. Fogo lá não acendia, mas se tivesse na mão de um hebreu, acendia. Tudo isso nós conhecemos. Sabe o que aconteceu? Na 10ª, Deus diz assim: se você não quiser que o anjo da morte passe na sua casa, você precisa fazer um sacrifício. Aí cabe a você, porque essa é a última praga. E essa vai libertar o povo, mas vocês também precisam se envolver. Nessa, Israel vai entrar. Israel vai ter que crer em mim.
já fiz tantas coisas, 9 pragas já caíram sobre o Egito. Essa 10ª, vocês precisam também entrar em cena. Pega o cordeiro, mata assim, deu as coordenadas, como fazer. Se for a família grande, mate 2. Se for a família pequena, mate um pequeno. E divida as carnes. E cozinhe rápido. Não com água, mas assim. Coma, não pode sobrar para outro dia. Tem que comer com pressa. Tem que comer em pé, não vai comer sentado não, é em pé. Com os sapatos já nos pés. Com a espada na mão e assim por diante. É rápido. Você vai comer com pressa. Como tivesse um soldado de vigilância. Dessa forma faça. Mas você vai pegar o sangue do cordeiro, o mais importante, coloque no umbral da porta da sua casa, coloque lá a marca. Porque quando o anjo da morte passar pelo Egito, ele vai passar também aqui na cidade de onde vocês estavam. Gozen. Era onde eles viviam, os israelitas. E ele vai passar por aqui também. Mas a casa que ele vê o sangue, ele vai passar por cima. Ele não vai entrar na casa. Mas a casa que não tiver o sangue, ele vai entrar e vai matar o primogênito. E aí era necessário agora a fé. Era necessário agora a ação do homem. A ação daquele que confia naquilo que Deus tem dito. A palavra foi escrita e eles fizeram. E todo mundo sabe a história. O anjo da morte veio para matar o primogênito. De Israel não matou. A não ser se alguém não colocou sangue, então ele matou. Se aconteceu, que não há relato bíblico sobre essa questão. A não ser aqueles que estavam no Egito e se colocaram como não mais israelita, mas sim egípcio. E adoraram ao Deus Sol, ao Deus Ramsés e não ao Deus de Israel. Tirando isso, foram libertos. Ninguém morreu, a não ser aquele que não creu no Deus de Israel. E aí aconteceu nesse período, há 4.000 anos atrás, essa situação. Mas esse mesmo cordeiro que foi morto lá, simbolizando a libertação, não só do Egito, o cativeiro físico, simboliza também o cativeiro espiritual apontado para o Messias prometido. O Messias no Novo Testamento, ele também diz, assim como ele era o cordeiro pascual, o cordeiro da Páscoa, o cordeiro sem defeito, o cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista apontou para o discípulo e disse: aí é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu batizo com água, mas ele batizará com fogo. E ele tem uma pá na mão que vai separar o trigo da palha. Então, tinha autoridade sobre ele. E ele vai fazer. Ele vai ser aquele que vai tirar o pecado do mundo. Ele é o cordeiro sem defeito. Então, a Páscoa tanto iniciou lá, como chegou até o Messias, o cordeiro prometido. Mas é uma festa realizada desde aquela época. Os egípcios, israelitas comemoravam. Veja que quando eu li aqui no versículo 17, no primeiro dia da festa dos pães asmos. Por quê? Essa festa era cotidiana, anualmente se fazia essa festa. Desde o lado do Egito eles comemoravam essa festa anualmente. Porque lembrava, foi nesse dia, um dia como hoje, que Deus libertou o povo do cativeiro. Como se comemora hoje o Natal? Porque alguém diz assim, dia 25 de Natal Jesus nasceu, que não foi nessa data. Mas se comemora apontando para essa data. Né? Como eu e você faz aniversário em uma data do ano, e nós dizemos, hoje está tantos anos que eu nasci, que eu vim ao mundo. Essa festa foi comemorada e ficou como marco da história de Israel. Os judeus, eles comemoravam essa festa. Então, no versículo 17 diz que no dia da festa do pães asmos, os discípulos chegaram até Jesus e perguntou ao mestre assim: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Porque eles dizem comer a Páscoa. Não sei se na sua versão está assim, mas na minha diz: por que comer a Páscoa? Alguém sabe, lembra que Jesus disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não é digno de entrar no céu. Era necessário, parece ser um discurso duro, mas Jesus disse que os discípulos deveriam obedecer a ele e ter essa ciência de que deveria comer do corpo e do sangue. E a ceia do Senhor é instituída nesse fundamento. Aquele que não comer do pão e não beber do vinho não lembra, ou não comemora, ou não espera, ou como se não tivesse. Eu não estou lembrando, nem estou esperando.
ele vai voltar. Porque Paulo institui lá de Coríntios, dizendo que fazer isso em memória até o dia que ele voltará. Ele vai voltar, ele não voltou ainda, então eu devo fazer. Por isso a Páscoa é comemorada dessa forma. Então o corpo de Jesus, ele entregou na cruz do Calvário. Nós sabemos que foi falado aqui através da juventude, da JNI, mostrando um pouquinho daquilo que aconteceu. Jesus, naquela noite, que os discípulos perguntaram durante o dia, onde quer que prepare? E ele mandou, vá assim, assim. Você vai encontrar uma casa, vai encontrar um jumento, vai ver um camarada pegar o jumento, vai dizer, eu quero que você me mostre onde vai ser preparada a ceia. E eles vão lá, mostram a casa grande. E tudo como Jesus disse a eles acontece. Do mesmo jeitinho que Jesus, eles apontam. Então, durante isso aí, era necessário haver a preparação. Os discípulos estavam encarregados porque era uma festa anual. E eles fizeram dessa forma. Jesus celebra essa última Páscoa e ele diz assim: eu desejei comer essa Páscoa com vocês há mais tempo, né? Porque eu só vou comer agora no meu reino, com vocês. Quando vocês vierem até aqui, um dia você estará comigo lá no céu e eu vou cear com vocês novamente. Essa ceia vai ser eterna. Então Jesus diz essa frase, né? Dando a mim e a vocês uma esperança de vida eterna, dando a nós uma esperança de morar no céu. Por isso é importante lembrar desse momento. O que é Páscoa? A Páscoa representa libertação e sacrifício. A Páscoa tem esse fundamento, libertação e sacrifício. Por quê? Eles foram libertos do cativeiro físico, mas houve um sacrifício para isso acontecer. Cordeiros foram mortos. No Novo Testamento, Jesus é o cordeiro que foi morto. Então precisamos, amados irmãos, entender algo, né? A gente vê a cena, eu me comovo, eu fico feliz, e eu imagino, né? Quando Jesus, quantas vezes Jesus disse ao discípulo coisa que ia acontecer? Pedro, antes do galo canto, 3 vezes me negarás. Pedro disse: Senhor, estarei disposto a ir com o Senhor, aonde o Senhor for. Se o Senhor tiver que passar por a morte, eu vou também. Se o Senhor tiver que guerrear, eu vou guerrear junto. Jesus disse: Pedro, antes do galo canto, 3 vezes me negarás. Ele não acreditou, até a hora que ele viu o galo cantando, e ele lembrou. Ele disse: sabia, eu fiz. Se fosse qualquer um de nós aqui, ia fazer de tudo. Se alguém perguntasse algo, eu ia tentar falar o mínimo possível, para não negar. E eu vou ficar atento. Porque ele disse que quando um ladrão vem na casa de alguém, se o dono da casa estiver preparado, não deixa o ladrão roubar. Então ele disse que a gente devia vigiar e orar para não entrar em tentação. Então Pedro, nesse momento, ele não vigiou. Ele estava tão desapercebido que ele foi seguindo gradativamente cada passo que Jesus disse. Porque a palavra de Jesus não volta atrás. O que Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Se eu falar, vai acontecer. Se eu disser que você vai cair, você vai cair. Se eu disser que você vai falar, você vai falar. Se eu disser que vai ficar mudo, vai ficar mudo. É assim a palavra de Deus. Se eu disser, acontece. Jesus sempre tinha esse poder. E algo interessante é que quando Jesus diz ao discípulo na mesa, né, um de vocês me trairá, começa a dizer: mestre, é eu? Senhor, é eu? Senhor, é eu? Até que chega aquele que era. Ele diz: tu diz. Tu diz. E aí, apressa o que você vai fazer. E acharam que ele ia fazer esse preparativo. E ele foi. Só que nós ficamos tristes porque ele diz: Senhor, um me traiu. Alguém traiu Jesus. Quantas das vezes traímos Jesus? Eu e você traímos Jesus com pensamentos. Traímos Jesus por desistir de fazer aquilo que a Bíblia diz que eu e você devemos fazer. A Bíblia diz que se em algum momento eu deixar de fazer o bem para alguém e eu cometo pecado, deixar de fazer o bem para alguém. Se eu não fizer o bem que eu devia fazer, cometo pecado. Se eu não fizer o que Deus manda eu fazer, também cometo. Se eu não cumprir tudo que a Bíblia diz,
de acordo com os preceitos, eu também cometo pecado. Então, por isso, nós precisamos de um libertador. Por isso que nós precisamos de alguém que cuide de nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é aquele que pode cuidar de nós. É aquele que nós precisamos. Os meninos estavam cantando esse último louvor, eu achei maravilhoso. Eu nunca tinha visto esse louvor. Confesso que eu nunca tinha visto. Não sei quem cantou, eu até pensei que vocês tinham criado. Eu nunca vi, né? Mas ter alguém para chamar de filho, ele nos chamar de filho, é importante Deus, né? Nos chamar de filho. E nós, o louvor fala muito, entender que nada sou sem ele, né? Que eu nada sou sem ele, é entender a nossa deficiência de autossuficiência. Nós somos deficientes nisso. Nós não temos poder nem capacidade de nos sustentar sozinho espiritualmente. Nós podemos nos sustentar físico, no mundo material, mas não no mundo espiritual sem a presença de Deus, na minha vida e na sua. Então nós precisamos de um libertador em todo o tempo. Nós precisamos de alguém que seja o nosso Cordeiro Pascual, que seja aquele que escolheu se doar por nós, aquele que decidiu carregar a cruz no nosso lugar, e foi ele, foi Jesus que pagou o preço, foi Jesus que morreu na cruz por você. Agora veja bem, alguém traiu Jesus e alguém fez com que Jesus fosse preso, e alguém fez com que ele fosse entregue às autoridades. Mas eu quero dizer uma coisa, a Bíblia diz em João 3,16, e você vai entender o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que aquele que crê não morra espiritualmente, mas viva eternamente. É essa a versão, é essa o fundamento. Agora veja bem, se Deus deu, o homem não teve autoridade para dar o que Deus já tinha dado. Não foi Judas que matou Jesus. Eu disse outro dia aqui numa pregação. Não foi Judas, não foi o povo. E você vai se chocar. Não foi os judeus, mas foi o próprio Deus que entregou na cruz. Foi o próprio Deus que entregou por nós. Agora, em João 10, versículo 16, versículo 17, versículo 18, eu vou ler só para vocês entenderem uma coisa, que Jesus disse ao discípulo, porque Jesus disse muitas coisas e eles não lembravam. Jesus tinha falado ao discípulo que ia acontecer algo, e quando ele ressuscitou no caminho de Emaús, ele conversa, dois discípulos conversam com Jesus, no partir do pão, até comem no trajeto, e eles não lembravam que Jesus ia acontecer quando chegaram mais na frente, que Jesus já tinha sumido. E ele disse, rapaz, você sentiu alguma coisa quando nós andávamos com ele, com esse homem? Sentiu, eu imagino um arrepio, o espírito, né? Sentiu alguma coisa? Sentiu a outra? Eu disse, não, senti algo. Eu senti também, mas ele não sabia o que era ainda. Você viu a mão? Eu imagino que ele tinha visto já. Ele estava ainda com escama nos olhos. Não perceberam que era o Messias. Depois, era Jesus. E nós não percebemos. Veja como a coisa acontece. Então, Jesus diz algo em João 10, versículo 16 ao 18, assim. Primeiro ele fala para a igreja, ele quer falando para nós, eu e você. E a graça maravilhosa de Deus chegou até nós, diante desse fato. Porque a Bíblia diz que em João 1, versículo 11, que ele veio para os seus e os seus não receberam. O povo de Israel foi privilegiado com a presença do Messias, e eles não obtiveram totalmente, nem todos aceitaram o Messias enviado. Mas ele fala para a igreja gentia, dizendo assim, no versículo 16 de João 10, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, dizendo que eu tenho que buscá-las. Também convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus aqui está falando da igreja dos gentios, que eu sempre digo que é nós agora, é a igreja
Paulo trouxe a luz do Evangelho até eles, através, né, da sua conversão ao Messias, ao Cordeiro Pascual que tira o pecado. Paulo foi o pregador enviado na missão, né? Hoje é um culto de missões. Paulo foi o maior missionário da Bíblia, o maior missionário da Bíblia, e ele escreveu diversas cartas. O maior escritor de cartas foi Paulo, e ele foi um missionário nato, um missionário capacitado pelo próprio Deus. E ele vai dizer no 17: por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus está dizendo aqui que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida e depois eu tomo de volta. Entendeu? Jesus dizendo. E ele diz no versículo 18 assim: ninguém atira de mim, eu mesmo a tenho, a dou, porque tenho o poder de dar e poder de tornar a tomá-la. E este mandamento recebi do meu Pai. Depois, se vocês quiserem conferir, vocês vão ver essas frases escritas em João 10, 16 ao 18. Então, nós sempre, porque há uma cena treinada, mas foi Deus que entregou o seu Filho unigênito por amor de mim e de você, como um cordeiro pascual, simbolizando a mesma morte dos cordeiros para libertar o povo do Egito. Aquele mesmo cordeiro que Abraão, na hora que vai matar seu próprio filho por amor a Deus, e ele ergue o cutelo, a faca ou a espada, ele ergue o cutelo, e na hora que ele vai lançar sobre a criança, seu filho, para matá-la, porque Deus pediu, o anjo brada com alta voz: não faça isso, eu entendo que você tem a Deus, agora eu sei. E ele aponta um cordeiro preso nos arbustos. Era o Messias já ali. E o Messias é morto lá na época, lá no Velho Testamento, para o filho de Abraão não morrer, seu filho Isaac. Em todo momento, amados irmãos, Jesus, o Cordeiro Pascual, ele está envolvido no Velho Testamento como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que liberta, o Cordeiro que traz salvação, o Cordeiro que traz de volta a alegria daquele que se perdeu no Éden, e nos garante que através desse sacrifício nós podemos tornar a viver no Éden celestial, no Éden que a Eva e Adão desistiram por desobediência. Então eu vou voltar a dizer: Deus tem prazer no sacrifício de adorador, que é o sacrifício de adoração que eu e você fazemos. Vir à igreja, louvar a Deus, adorar o Senhor. O Senhor chama a adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. E Deus quer que nós sejamos esses adoradores, que é o que o Pai procura, os verdadeiros que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus quer que eu e você seja temente e obediente à palavra dele. Ele vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar, mas a obediência é importante. O sacrifício de obediência é algo que Deus se agrada. E também o sacrifício, o de louvor, de obediência e de adoração. Esses três sacrifícios Deus espera de cada um de nós. E Jesus pagou um alto preço, morrendo na cruz, para eu e você ter direito a poder entrar na cidade celestial, que é a mansão que Deus preparou para nós. O significado da Páscoa, no sentido teológico, mostra a transição da morte para a vida. A Páscoa simboliza a morte para que outros vivam. A morte do Cordeiro trouxe a vida do primogênito, eles não morreram. E a morte de Jesus trouxe a vida a todos nós. A morte de Jesus na cruz trouxe a vida a todos nós. Como se eu já estava vivo? A vida espiritual. Estamos falando da vida espiritual. Aquele que tem o Pai tem vida espiritual. Aquele que não tem, não tem. Jesus diz lá em João: aquele que tem Pai tem a vida, o que não tem, não tem a vida. Essa vida é eterna. Sem Deus, não poderemos viver eternamente no céu. Pode viver aqui,
quantos viver 50, 60, 80, 100 anos, pode viver aqui, sem Deus. O homem pode viver sem Deus aqui, pode. Mas no céu não há espaço para o homem viver sem Deus. É por isso que eu achei maravilhoso quando eu falava que sem Deus eu nada sou. Sem Jesus nós não somos nada. E se você quer morar no céu, amado irmão, amada irmã, nessa noite aprenda uma coisa. Jesus pagou alto preço. João 3,16, eu já falei, por amor de nós. Se eu e você queremos viver eternamente, depois de partir dessa terra, morar no céu com Deus, precisamos abraçar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só Jesus pode fazer isso. Eu posso até perdoar as ofensas do irmão, mas o pecado para a salvação só Deus pode dar. É por isso que algumas pessoas dizem assim: não precisa pedir perdão, só Deus perdoa o pecado. Os fariseus também disseram isso quando trouxeram aquele homem por cima do telhado, que desceram, e Jesus está ali no dia de sábado, e Jesus diz assim ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. E os discípulos e os estavam ali observando, e os sacerdotes, doutores da lei, estavam também ali, e ele disse: blasfêmia, como esse diz que perdoa o pecado? Só Deus. Ele estava na velha natureza, achando que só Deus mesmo, mas para a salvação é só Deus, porque eu não posso perdoar o pecado de ir para o céu, de ninguém, só o Cordeiro, o sangue pode fazer isso. Eu posso perdoar a ofensa que alguém causa a mim, e você igualmente, mas eu não posso perdoar ninguém. Não, a partir de agora você está perdoado, você vai para o céu. Eu não tenho uma chave. O único que tem a chave foi Jesus. Jesus é quem dá a chave do céu e também tem a do inferno. E ele tranca. Se ele não quiser que eu vá, nem você, ele tranca. Ninguém nós não vai não. Mas o céu é o lugar daqueles que ele coloca, que ele determina, aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Jesus diz que esses poderão entrar lá. Então, precisamos entender esse princípio. Então, se você, amado irmão, deseja morar no céu, receba Jesus em seu coração, abrace, viva com Ele, seja dependente dEle em 100%. Diga todo dia: Senhor, eu não posso viver sem o Senhor, e faça conforme aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Se esforce, faça um sacrifício. Sem sacrifício não há remissão de pecado. E precisamos aprender também a sacrificar. A gente aprendemos muitas coisas, a ir à igreja, a louvar, a engrandecer a Deus, a ler, a orar, jejuar. Isso é sacrifício. Então precisamos sacrificar também a nossa carne, o nosso eu que só quer estar deitado no sofá, com a perna trepada no alto, para o sangue circular melhor, e assistindo a televisão, um filme bom. Isso é bom, mas não deixe de servir a Deus. Não deixe que esse tempo roube o que você tem de melhor para Deus. Lembre que Deus tem o melhor para você. Não queira o melhor que o mundo tem, queira o melhor de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus para mim e para você, ela é o melhor que Ele tem. É boa, é perfeita e é agradável. E o melhor que Ele tem para nós é o céu, é a eternidade. Não é apenas 80 anos, não é apenas 100, ou se alguém viveu muito, 1000 anos. Não, é eternamente. Ninguém conseguiu contar o número, é infinito, eternamente. E isso é o que Deus tem para nós. Se eu e você estivermos nos alimentando da palavra de Deus, que é o pão do céu, que é o Cordeiro Pascual, que tira o pecado nosso, do mundo, do homem. Se eu e você até ontem fizemos algo, Deus está ainda de braço aberto dizendo: filho meu, venha até mim. Ele disse que carrega o meu fardo que é pesado
ele toma para ele e me dá o dele, que é leve. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, preocupados com as coisas do mundo. Traga sobre mim o teu fardo, que eu vou dar o leve, e acharei descanso para as vossas vidas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus diz isso no Sermão da Montanha. Então eu e você precisamos abraçar a Jesus em todo o tempo e dizer: sem Jesus eu não consigo viver. Posso até passar por esse período aqui na terra, vou vegetar, andar para lá e para cá, como a palha que o vento lança, para um lado para o outro, sem direção. Mas com Jesus, nós temos o rumo certo, nós temos o cara aqui da eternidade, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então, nessa noite, amados irmãos, que Deus abençoe poderosamente cada um de nós, e que Ele seja não só o meu, mas também o seu, um Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Seja como eu falei aqui, Paulo, o mensageiro do Evangelho. Você também pode ser o mensageiro do Evangelho. Você pode ser aquele, o missionário mirim, como as crianças estavam escutando. Você pode ser um missionário mirim, você pode ser um missionário jovem, você pode ser um missionário adulto, você pode ser um missionário velho. Você pode ser um missionário em qualquer faixa etária da sua vida. Seja aquele que fala de Jesus para outras pessoas. Seja aquele que diz que pelo menos que Deus te ama. Que Deus ama você. Que Deus pagou o preço. Eu vi uma história de uma senhora, eu já falei aqui algumas vezes, que lá no Rio de Janeiro atravessava uma ponte. Todo dia ela já tinha sua vida conquistada. E ela era missionária. Todo dia ela atravessava uma bomba de lá para cá. Só para pregar o Evangelho. E ninguém sabe. A história conta que ela fazia isso o tempo inteiro. Ia e vinha. E abria, não dizia que não sabia ler, que eu acho que ela não sabia, acho que ela disse que ela não sabia. Mas ela pedia para alguém, era uma senhora, era um senhor, era um jovem. Abre aqui a Bíblia para mim, João 3,16. E segundo ela, a pessoa abria, leia para mim esse versículo, apenas 16. E a pessoa lia, e ele dizia: você sabia que foi por você que Deus pagou esse preço? Deus amou o mundo de tal maneira, amou você e mandou Jesus morrer por você para te salvar. E ela evangelizava dessa forma. Então não é tão difícil evangelizar. Qualquer um de nós podemos fazer isso. Talvez eu não vou poder imitar ela como ela fazia, mas eu tenho meus meios, minha forma. Se você ler um versículo para alguém dizer: sabia que isso aqui, pelo menos esse versículo, Deus amou o mundo, amou você, porque você é o mundo que Deus amou. Você estava no mundo, mas Ele tirou você daqui. E João 17 diz que Deus orou por cada um de nós, orou pelo discípulo da atualidade que estava com Ele, orou pelos aqueles que ainda iam nascer, que somos nós gentios, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar, nos libertar do cativeiro do pecado e para levar para a eternidade, para morar no céu com Ele. Que Deus nos ajude e que nós sejamos missionários em todo o tempo. Aqui, em nossa casa, no trabalho, onde você chegar, que você seja esse missionário. E eu quero, nessa noite, dizer a você: se tiver alguém aqui ainda que não aceitou Jesus, e se quiser nessa noite entregar sua vida a Ele, se você entendeu que para você morar no céu, você precisa dizer sim para Jesus, você pode levantar sua mão. E nós iremos orar pela sua vida. Você pode chegar aqui à frente, se quiser, e nós vamos orar. Eu digo sempre que a maior decisão que nós podemos ter na nossa vida, em toda a trajetória, não é se formar para a advocacia, não é ser o melhor médico do mundo, não é ser o melhor professor. O melhor chamado é chamado para aceitar Jesus como Salvador da sua vida, para morar no céu da eternidade. Esse é o melhor grau de conhecimento que um homem ou uma mulher pode ter neste dia. Então, se você sentiu e precisa fazer isso, nessa noite você tem a oportunidade. Lembre que Jesus está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, é o coração, viu? Eu vou entrar, vou cear com você e você comigo. Aleluia. Ele quer aceitar Jesus? Quantos anos você tem, garoto? Você tem 10 anos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você crê que Jesus tem poder para nos salvar? Você quer aceitar no seu coração a Salvador? Sim ou não? Sim ou não? Tem que aceitar, sim ou não? Então, Glória a Deus. tem mais alguém que queira
Tem a coragem desse jovem, dessa criança? Tem mais alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, que quer aceitá-lo? Ele foi corajoso. Talvez eu não viria nessa idade, com 10 anos, eu ainda não teria ainda essa. Mas louvado seja Deus pela vida dele. Eu vou orar por ele. Talvez você, em outra oportunidade, você aceite Jesus no seu coração. Eu creio que Deus fará grandes coisas. Pai está. Sabia que esse nome é bom lugar. Senhor, aqui está teu filho Augusto, apenas 10 anos ele tem, Senhor. Mas nessa noite, Pai, ele está dizendo aqui com a boca dele que quer te aceitar. Gustavo, você também quer aceitar Jesus? Você tem certeza disso? Quantos você tem? 8. A Bíblia diz que das criancinhas surge o perfeito louvor. E a conversão, eu acredito que é verdadeira. Seu nome é? Gustavo e Augusto. Gustavo e Augusto. Oremos por vocês dois. Pai, a tua palavra diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Meu Deus, eu acredito que essas duas crianças, nessa noite ele entendeu a tua palavra, Pai. E eu creio que essa decisão deles é verdadeira. Por isso eu quero pedir ao Senhor nessa noite, escreve o nome deles dois no livro da vida, para que quando eles estiverem mais velhos, Pai, eles não venham se desviar da tua presença. E que eles sejam, meu Deus, comprometidos, meu Deus, guardados por ti, revestidos, para que eles não venham de maneira nenhuma se desviar do Senhor, mas que eles tenham com o olhar voltado a te servir. Eu oro ao Senhor, meu Deus, pedindo ao Senhor a direção, que os pais que estão com a tutela deles hoje, Pai, possa ser exemplo para que eles venham verdadeiramente, Pai, mesmo que veja algo errado, eles não venham fazer como exemplo, eles venham fugir da aparência do mal, venham, meu Deus, ter outra direção, que é obedecer a tua palavra e viver de acordo com ela. Fortalece essas duas crianças, Pai, o Augusto e o Gustavo, meu Deus, e guarda na tua santa presença, revestindo todos os dias, assim como Jesus crescia em graça e conhecimento. Eu peço para com eles dois, dê a mesma proteção a eles, Pai, para que eles possam, meu Deus, logo breve, Pai, estar testificando, dando o seu testemunho de vida e pedindo para se batizar, Pai. No nome de Jesus, eu peço e oro por eles, te pedindo a tua graça sobre a vida deles dois, em nome de Jesus. Amém. Agora, vocês dois hoje foram dois guerreiros. Vocês dois podemos considerar como Davi. Dois Davi juntos. Imagina se tivesse dois gigantes aqui, vocês dois têm que matar todos. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pastor, tem mais uma criança. Mais uma criança? Glória. Essa noite é noite de conversão de criança. Não é normal isso, não é todo dia que a gente vê isso. Mas Deus é maravilhoso, você, Maria. Deixa eu fazer uma pergunta. Quero que você fale. Você quer aceitar Jesus no seu coração? Você tem conhecimento e pode levar você no céu? Carlinhos, frente dele. Você também, Carlinhos? Glória a Deus. Você já tem aceitado na família? Pode me levar para o céu? Eu sei. Você sabe? Sei. Por que você sabe que ele pode levar para o céu? Glória. E você quer aceitar ele no seu coração de verdade? Você também vai? Amém. Vamos orar por isso. Você também quer aceitar todo? Quem? Amém. Aleluia. Pai, mais uma vez eu quero apresentar aqui Mária e Carlinhos, Pai, na tua mão, Pai. Como você pediu, meu Deus, a tua palavra garante que a criança até 12 anos, ela está na idade da razão, a partir daí, mas até então, elas são guardadas e protegidas por ti. E nós sabemos que eles não têm pecado ainda que o mundo oferece. Mas Deus, nesta noite eles decidiram vir aqui à frente, estão dizendo com sua boca que querem aceitar o Senhor como Salvador da vida deles. E a tua palavra diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende.
Imagine com aqueles que não têm pecado ainda no mundo, Pai. Meu Deus, apenas o pecado adâmico, aquilo que afastou o ser humano de Deus. Mas, Pai, nessa noite eu clamo por carinho e por Maia, e peço ao Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, e ajuda eles a crescer em graça e conhecimento do Senhor, para que eles, quando chegarem à idade da razão, que eles tornar conhecimento de causa do mundo, eles não queiram pecar, Senhor, e que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, para continuar na Tua presença, servindo ao Senhor com um propósito, com um coração. Pai, usa a Tua misericórdia como revestimento espiritual para a vida deles. E assim como Jesus crescia em graça, em conhecimento, assim desperta neles também a mesma graça, o mesmo conhecimento, para que eles cresçam em caminho rumo ao céu. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Aleluia. Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer desde já pela tua igreja, a qual estamos nessa noite reunidos, Pai. Este lugar que o Senhor separou como ajuntamento dos santos. Eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, pela cobertura espiritual para todo o povo de Deus que estão reunidos neste lugar e em qualquer outra igreja nessa noite, Pai. Onde quer que haja um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, meu Deus, que serve ao Senhor, que está, meu Deus, nessa noite com o propósito, meu Pai, de te engrandecer, de te louvar, de render graça ao Senhor, Pai, que eles sejam revestidos do poder do céu, do poder da Tua palavra, que seja preenchido com graça, meu Deus, que o pecado não tenha poder nenhum de tirar da Tua presença, que eles sejam revestidos pelo Senhor, Pai Santo. Eu oro por cada um crente neste mundo, Pai, seja em qualquer lugar que esteja, abraça com Tua misericórdia, que o sangue do Cordeiro que foi derramado em favor de cada um de nós, seja, meu Deus, sobre cada vida, e que essas vidas cumpra com o propósito o sacrifício de Jesus, que sejamos obedientes, sejamos quebrantados, que sejamos, meu Deus, temente a Tua palavra, para fazer jus esse sacrifício, que foi um sacrifício que não tem tamanho, que nós possamos imaginar o preço que Jesus pagou por nós, que sejamos gratos por esse sacrifício todos os dias, Pai, que nós sejamos agradecidos. A Tua palavra garante, Pai, que comamos ou bebamos ou façamos qualquer coisa, que seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, meu Deus, que seja na vida de cada um de nós nessa noite, Pai, que a Tua graça visite nossos corações, visite nossos lares, visite nossa parentela, que haja salvação para aqueles que ainda não aceitaram, Pai, que haja, meu Deus, quebrantamento, que haja arrependimento, meu Deus, que vidas venham serem restauradas pelo poder do Teu nome, meu Deus, que caia por terra as enfermidades, as dificuldades espirituais, Pai, caia por terra as potestades, tudo aquilo que tem se colocado como barreira, como frecha direcionada sobre a vida do Teu povo, Pai, caia por terra no nome de Jesus, e que nessa noite possamos sair daqui renovados, restaurados, e que saiamos diferente de como entramos, Pai, que haja em nós adoração, meu Deus, e sacrifício de adorador, que haja em nós sentimento de verdadeiros servos do Senhor, Pai, no nome de Jesus, e que essa noite seja uma noite de bênção, que possamos descansar no Senhor, dormir e acordar amanhã com um renovo espiritual, restaurado, com ânimo, e que aquilo que preocupou até hoje, Pai, a preocupação caia por terra, pelo poder do Teu nome. Pai, eu oro pela Tua igreja, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, as misericórdias de Jesus Cristo, Filho, e as consolações e proteção do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus, no nome de Jesus, e que todos digam, amém. Que seja sobre a minha
sobre a sua, no nome de Jesus. Não saia antes que o louvor termine.